É difícil fazer amizade em São Paulo? Vamos dar uma olhada no que essa querida vai falar pra gente. Ela veio de outro lugar, veio pra São Paulo e tá sentindo alguma dificuldade de fazer amizade com jovens paulistanos. E eu acho que isso é um tema. Eu acho que isso é um bom tema. O jovem paulistano alternativo não tem tato social e não vai fazer questão de te incluir em absolutamente nada. Eu moro em São Paulo há 4 meses e eu me mudei pra cá a trabalho, depois de ter morado em outras cidades no interior do estado. Eu trabalho com pessoas muito mais velhas do que eu, com interesses diferentes, têm família, filhos. Já desce o cacete, né? Não tem tato social. Não dá pra ficar chamando eles pra ir tomar uma cerveja no Bexiga de domingo à tarde. Então eu me considero uma pessoa extrovertida, altruísta. Eu me coloco à disposição de sair nos fins de semana sozinha, ver como estão as cenas. Pinheiros, Bexiga, Barra Funda, Vila Mariana, Centro. De pouquinho em pouquinho, tentando conhecer lugares novos e gerar conexões, assim, tipo, conversar com as pessoas. Normal, normal. São Paulo é uma cidade gigantesca. Se você é de outro lugar e veio para São Paulo, eu tenho certeza que o que vai te atrair no primeiro momento vai ser dar um rolê pela cidade sozinho para trocar ideia, conhecer gente. Parar naqueles bares em que você só chega lá no bar, você pede um drink e existe um clima de trocar ideia, sabe? Um clima de bater papo. Então você não precisa ir com alguém. Você tá lá, naturalmente as coisas vão acontecer. Toda cidade tem isso. Tem os seus bares que isso daí acontece. Que você não precisa ir de grupinho, assim, pra socializar, né? Eu sou do interiorzão de São Paulo. Eu não sou, tipo assim, do ABC, Campinas, Sorocaba. Eu sou do ABC. Minha experiência aqui é de quem fala do ABC. Falava, né? Hoje eu tô morando em São Paulo. Que o pessoal chama de interior aqui. Não, eu sou tipo de Araçatuba, que é do outro lado do estado. Então, pra mim, é algo muito comum puxar papo com as pessoas da cidade, de onde você vai. Você tem algum motivo em comum pra vocês estarem ali, né? Nessas vezes que eu saio pra conversar, eu acabo vivendo experiências muito interessantes. Eu conheço pessoas legais, integram ali naquela noite por um momento, mas que tem muita dificuldade de integrar socialmente em outros níveis. Muitas vezes eu sinto juventude paulistana, dessa forma estereotipada mesmo, assim, jovens artistas alternativos, eles não estão interessados em aumentar o ciclo social deles, mudar o ciclo social deles. E é muito claro. É. Eu diria o seguinte. Não é que eles não estão interessados em aumentar o círculo social, tudo mais. Talvez eles não estejam interessados em aumentar com qualquer pessoa que apareça querendo fazer parte, que é diferente. E talvez isso faça a gente perceber que, diferente de uma cidade de interior, e diferente até, em certa medida, de Mauá mesmo, que é do ABC Paulista, o jovem paulistano que vai nos rolês de jovens paulistanos, ele não tá numa posição em que agregar é algo que faz parte da própria convivência. Porque é aquela coisa, né? Se eu preciso abrir tanto espaço para você entrar aqui no espaço, então talvez você não faça parte do espaço. Mas se eu não preciso abrir tanto espaço e você consegue entrar, então você meio que já tá autorizado a entrar nesse espaço. E como São Paulo tem muita gente, é fácil, relativamente fácil, você encontrar pessoas que você não precisa se esforçar para abrir espaço para elas entrarem no círculo social. Mas vamos continuar. Eu achei interessante que o exemplo dela é gente que faz parte de um certo círculo cultural. Tem outras questões sobre isso também. Vamos continuar aqui. É muito claro e objetivo. A maioria das vezes que eu consegui render conversas com pessoas nessas minhas aventuras, a outra pessoa, ela também era de fora. E das vezes que eu buscava conversar com alguém e eu sentia que eu tava sendo cortada, eu sentia que a outra pessoa queria encerrar a conversa o mais rápido possível, era sempre alguém que nasceu e cresceu em São Paulo. Aí, Arruda, como é que você sabe disso? É que dá pra perceber também no brilho dos olhos quando a pessoa não tá na mesma vibração, digamos assim, né? Dá pra perceber no jeito de falar, no brilho dos olhos. No brilho dos olhos. Essa é uma boa metáfora. É uma das primeiras coisas que eu pergunto. Paulistanos são receptivos, eles são gentis, como é que eu posso dizer? Instrutivos também. São formais. Paulistanos, eles sabem a etiqueta correta para fazer você se sentir num lugar que você pode estar, se for o caso. Também, nesse sentido, tipo, você é nova aqui, então eu vou compartilhar com você um conhecimento sobre a cidade, sobre
pro cotidiano aqui que vai te ajudar. E fica por aí mesmo. Não importa se a sinergia foi boa, única, como veio, vai embora. Não aproveito. Eu acho um pouco esquisito. Coincidentemente, eu vi um vídeo de uma diva no TikTok esses dias, onde ela admira pessoas que têm paciência para explicar e contextualizar sua bagagem cultural para os outros. E é literalmente o grande problema da juventude paulistana. Então eu conheço um artista, um lugar, uma linguagem, uma comida, você não vai conhecer e vai parar por aí. E ao invés da cultura agregar e aproximar, ela segrega e distancia. E muito mais coincidentemente, eu tô lendo um livro chamado Dimensões da Cultura. Ela detalha um processo extremamente parecido que acontece com políticas culturais. Isso que ela falou agora não é do jovem paulistano alternativo. Isso é literalmente um comportamento de grupo social mesmo, assim. Em geral. É um comportamento de grupo que tem sua coesão. Só que não vale pra esse vídeo. Isso, obrigado. Quando ia chegar a referência, não, deixa quieto, deixa pra depois. Mas enfim, é muito comum em São Paulo a existência de grupos que são mais ou menos fechados, mas que são gigantescos ao mesmo tempo, porque São Paulo tem muita gente. E o fato de ser fechado e gigantesco não faz com que se perceba que ele é extremamente fechado a novos postulantes, tá ligado? Então você vai lá no centro de São Paulo, daí você encontra um lugar com música experimental. Porra, adoro música experimental, deixa eu ver o que rola aqui. Você vai lá um dia, vai lá 2 dias, aí você começa a trocar ideia com o pessoal, etc. E você percebe que tem um limite, né? Existe um limite. Um limite, eu digo assim, o limite da intimidade que é construída. É o limite de que nós somos colegas de rolê, mas mais do que isso, não necessariamente. Mais do que isso, é outro caminho. É outra coisa, é outro lugar, é de outro jeito. Tem uma coisa também que geralmente é muito comum, aliás, em São Paulo, que a pessoa que participa de um círculo de cultura, ela não é só uma consumidora passiva, ela ou também é produtora, ou ela de algum jeito está inserida nisso. É aquela coisa do grupo, do círculo, que ele é construído não exatamente por consumidores versus objeto, sabe? Consumidores, quem consome a arte versus quem produz a arte. Daí quem produz a arte tem o seu círculo próprio de produtores e os consumidores têm o seu. Como São Paulo é muito gigante e tem muita coisa alternativa, underground, muita coisa que não é mainstream, no fundo é isso, é muito comum que dentro desses círculos, que são menores, de coisas que não são mainstream, a pessoa que é produtora, ela faz parte do círculo e meio que todo mundo que faz parte, em algum nível, tá pisando ali também na produção. Em algum nível tá inserido nesse círculo, não só enquanto consumidor passivo. E dá pra perceber isso e evidentemente gera um afastamento. Isso gera um afastamento. É aquele negócio, né? Você vai pro rachão pra jogar bola. E você troca ideia sobre futebol com quem joga bola no rachão. Mas você não vai pro rachão pra ser o público de quem tá trocando bola. De quem tá jogando bola, aliás. Isso é meio estranho. É meio estranho você ir no rachão, ser o público de quem tá jogando bola, não conhecer ninguém. Mas eu gosto de bola, eu gosto de futebol. Daí eu vou lá no rachão, de gente aleatória, sou o público dessas pessoas, e quando acaba o rachão eu tento me enturmar ali. Daí eu tento me enturmar, alguém diz, beleza, joga aí. Não, eu não jogo não, eu só assisto. Isso é meio estranho, é meio estranho. Algo parecido acontece também nesses círculos culturais e tal. É óbvio, é sempre assim, qualquer tipo de círculo? Não, pô, se você, de novo, né? Se você vai no boteco fazer colega de copo de bar, colega de amizade de bar, amizade de pracinha, outra lógica que vai acontecer. Uma lógica, às vezes, muito mais leve, uma lógica onde se exige menos. Mas essas lógicas em que se exige menos, muito provavelmente também a riqueza do dia a dia vai ser menor. Muito provavelmente também o interesse em comum, ele talvez não seja muito incomum, né? Muito provavelmente, talvez você não vá conseguir ali ter contatos para, de repente, participar de um círculo específico, para entrar num circuito específico. E numa cidade como São Paulo, muitas vezes é muito legal você participar das coisas, você entrar nos circuitos. É muito legal você fazer... Eu corro, por exemplo. É muito legal fazer amizade com outros corredores e aí começar a se inscrever naquelas provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros de amadores.
você vai fazendo mais amizade ali e tal. Mas não é uma amizade de mesa de bar ou uma amizade, por exemplo, de pracinha. Ela tem um interesse muito específico em comum e que provavelmente vai gerar oportunidade pra trocar ideia, oportunidade pra trocar experiência, oportunidade pra ir junto, fazer essas pequenas provas amadoras e pra de repente expandir isso se for o caso. O Ted diz, pra participar tem que saber o idioma, tipo isso. Tem que saber qual é a música que você vai dançar, né? E aí é muito louco isso, porque a pessoa ela chega de outro lugar, assim como eu cheguei de outro lugar, né? E a primeira impressão que dá é, pô, o pessoal aqui é tudo frio. O pessoal aqui não quer trocar ideia. É que é um contexto muito diferente. São várias cidades dentro de uma cidade. E se na minha cidade tinha 3 bares de rock e as mesmas pessoas iam nesses 3 bares de rock, aqui você tem 3 bares por bairro. E são pessoas diferentes que vão em diferentes bairros. Então a coisa ela é muito mais proliferada. O mesmo vale pra roda de samba, o mesmo vale pra choro, o mesmo vale pra música eletrônica, o mesmo vale pra teatro. Mesmo vale pra qualquer uma dessas pequenas coisas. É tudo muito proliferado. Tem muita coisa, tem muita gente. Você sempre vai encontrar sua turma, mas você tem que procurar ativamente pela sua turma. E você tem que saber aquela fina diferença entre o que é sua turma e o que é a turma que tá logo do lado da sua. Por exemplo, responderam o vídeo dela. Aliás, deixa eu mostrar uns comentários aqui, porque também é uma boa fonte de bate-papo esses comentários que fizeram. Amigo, eu sou paulistana da Gema, nascida e crescida. E quem nasceu e cresceu em São Paulo sabe que a maior parte das vezes que alguém desconhecido se aproxima de você num rolê, ou é porque a pessoa quer te pegar, ou a pessoa tá vendendo alguma coisa, ou pedindo dinheiro. Não temos mesmo essa cultura de fazer amizade na rua com desconhecidos. É uma cidade muito perigosa, inclusive não recomendo que você tenha essa prática de só ir sozinha pra conhecer gente, pode acabar numa fria. Cara, isso daqui é necessário entender uma coisa também. O Michel Foucault, quando ele vai falar sobre discurso, ele fala sobre um discurso que seria primário e um discurso que seria secundário. O discurso primário é aquilo que sai da pesquisa. Então o pesquisador ele recolhe os dados, ele faz uma análise de discurso e ele chega numa conclusão. Esse discurso primário, portanto, ele é aquele que a gente pega nas regras implícitas, nas regras anônimas que fazem com que a gente seja a gente no dia a dia. Isso sai, de novo, da pesquisa. Isso sai de você chegar com os dados e descobrir o que está ali oculto no dia a dia, né? Descobrir o que está oculto no que está explícito. E tem o que ele chama, por sua vez, do discurso secundário, que é como que os sujeitos, os próprios sujeitos, falam de si no interior do discurso. Então percebe a diferença? Uma coisa é o discurso que vai constituir o sujeito para que ele haja em sociedade. Uma outra coisa é como o próprio sujeito se observa e se significa dentro do discurso. Aí por que eu tô falando isso, né? Porque esse comentário que a gente acabou de ler aqui, esse comentário que a gente acabou de ver é o sujeito olhando pra si próprio enquanto paulista, e enquanto paulista olhando pra si próprio, se definindo como aquele que tem uma identidade paulista, que é marcada por eu não posso ser assaltado, vão me dar um golpe. As pessoas têm algum interesse muito particular em cima de mim que envolve não trocar uma ideia de boa construtiva. Eu acho que quando a gente reduz certas práticas a uma racionalidade instrumental meramente, a gente perde muito. A gente perde muito de compreender que, às vezes, esse afastamento ele é constitutivo da maneira como São Paulo foi nascendo, se criando e como que os diferentes grupos se colocam dentro de São Paulo, que é uma cidade gigantesca. Um outro comentário que quem tá de fora é sempre mais fácil de perceber que esse lance do perigo tal é meio que assim, é uma coisa muito, sabe? A Verônica diz, como alguém que mora pertíssimo de São Paulo, eu concordo plenamente, e esse papo nos comentários de, mas é porque é um perigo, pipipi, popopó, não estamos falando de você parar na rua e falar com o doido do centro da república. Estamos falando de gente conversando em uma roda e vocês ativamente ignorarem o que a pessoa fala. Aqui tem também uma questão muito específica, né? Cortar o assunto, parar de conversar com a pessoa que vocês não conhecem, até em ambiente acadêmico vocês fazem panelinha. Vocês não têm um esforço mínimo para incluir as pessoas e não é papo de uma ameaça, não. Vocês só não querem mesmo. Aí tem um desabafo aqui também, né? É muito custoso vocês incluírem gente. Às vezes, nem em ambientes de trabalho vocês estão abertos a conhecer os colegas novos. Eu diria o seguinte, não é custoso incluir gente. Colega, né? Colega é aquela pessoa que faz a mesma coisa que você.
E a relação de solidariedade que vocês têm, ela não é tão forte, porque tem a ver com atividade. Mas círculo íntimo, de fato, é bem mais difícil. Aqui o comentário que joga na cara, né? Porque isso também é verdade. Isso também é verdade. Amiga, às vezes você só não é interessante pra eles. Isso também é uma verdade. Mas o ponto é, o que é ser interessante para um paulistano? Tá ligado? É o que eu venho tentando dizer nesses primeiros 15 minutos aqui, né? O que é ser interessante pra um paulistano? O que faz você ser interessante pra um paulistano? E aí, no fundo, a questão é, o que faz você ser apto a construir um círculo social em São Paulo? Que seja mais ou menos íntimo. O que faz isso? Se você tá em círculos de cultura, muitas vezes ser produtor também é essencial. Por exemplo, fazer parte só enquanto consumidor, enquanto apreciador que tá ali distante apreciando, às vezes não. Por exemplo, aí a moça diz o seguinte, ó, amiga, eu sou de São Paulo, porém fiz amigos diversos em cursos. Por exemplo, fiz uma grande amiga de Minas no curso de francês. Sim, mas essa amiga de Minas não é paulistana, né? A questão da moça do vídeo não é o território de São Paulo, mas não é o território, mas é quem mora no território. O problema não são os metros quadrados da cidade, mas é quem está nos metros quadrados da cidade. Esse é o problema. E aqui sempre levando em consideração, cada um vai ter sua vida e dentro da vida que você tem, você vai circular em diferentes espaços. E aqui um depoimento da Lelê que eu me identifico demais. Eu sou de São Paulo e morei por um tempo em Tietê, que é uma cidade do interior de São Paulo. Odiava que pra todo lugar que eu ia tentavam puxar papo e conversar comigo. Isso é um saco. Às vezes você só quer caminhar de boa e voltar de um lugar. Cara, me deixa quieta, não quero assunto com quem eu não conheço. E aí você também percebe que não é uma questão de perigo, mas é uma questão de... E aí, sabe? É necessário mesmo? Porque em São Paulo não existe sanção social pra quem não puxa assunto com qualquer um, literalmente qualquer um na rua. Tá ligado? Você não vai ser olhado como uma pessoa que não tem educação. Não tem essa. Não vão olhar pra você e você vai ficar estigmatizado. Pelo contrário, é muito mais fácil te estigmatizarem se você for a pessoa que dá trela pra todo mundo. Que é o que falaram anteriormente aqui nos comentários, que é a pessoa que passa a vibe de ser bobona que vai cair em golpe. E aqui, algo que também faz com que a gente pense, né? Deixa eu te passar uma visão. O seu trabalho é o único assunto que vai te gerar essas conexões. A possibilidade de networking interessa a maior parte dos jovens desses lugares que você foi. Que é o que eu havia dito. Ser o consumidor do produto cultural não é suficiente. Você precisa participar do circuito como produtor, como trabalhador, na atividade de fato. Mas fizeram ali um comentário sobre, e a gente vai pegar, esse comentário se transformou numa resposta da moça, e enfim, vamos dar uma olhada. Eu falei assim, só não repara não que eu sou uma caipira fracassada. E você fez assim. Você confirmou que eu sou uma caipira fracassada. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre... Quê? Começa bem já. Como tem sido para fazer amizades aqui com paulistanos e como eles são pessoas difíceis de acessar. E nos comentários levantaram contrapontos extremamente interessantes que eu não tinha parado para pensar antes. Eu vou falar de outras perspectivas que me trouxeram. Falaram que isso não é um problema só de São Paulo e nem da minha idade de juventude, né? A casa ali dos 20 anos. Falaram Total. que isso é só mais um reflexo do capitalismo e como ele dita nossas relações numa cidade metropolitana. Que se eu fosse pra... Aí também é a resposta mais fácil, né? É claro que tem a ver com o sistema capitalista. A gente vive no interior dele, né? Mas deve ter algo para além disso. Porque nem toda cidade brasileira é desse jeito. Nem toda metrópole é desse jeito. Bairros não tão centralizados, né? Daqueles que eu mencionei no vídeo, eu talvez tivesse uma experiência diferente. Trouxeram uma perspectiva mais branda de que isso é algo que acontece quando a gente já tá mais velho, né? A gente fica menos maleável para fazer novas amizades, né? Gerar novas conexões e se apega realmente nas que a gente já fez. E aí... já achei tudo, né? Já me fez pensar um pouquinho, mas tem os contrapontos. Os paulistanos falando que eles são assim mesmo, mas que é por segurança. Se você tá saindo com seus amigos... que é a maior ladainha do mundo. É a maior ladainha. Se uma pessoa aleatória começa a conversar com vocês, talvez você deveria desconfiar, né? Você tá numa noite no Paulista, tudo pode acontecer, é melhor se prevenir numa cidade tão perigosa. Teve um aqui que só se orgulhou mesmo de manter sempre os mesmos grupos de amigos e tem preguiça de fazer amizades novas, o que é completamente relatable. Eu acho que estando nessa situação, talvez eu estaria fazendo o mesmo. Tem uma menina trazendo o ponto do paulistano, que faz amizade com quem é de fora, que é muito difícil de ficar mantendo essas amizades, porque quem é de fora geralmente vem e vai, e as pessoas não param aqui. Então é mais fácil você criar laço com pessoas que já são daqui e que pretendem ficar aqui. A menina falou assim,
Você não pode vir para São Paulo achar que você vai fazer amizades e viver uma vida como era em Araçatuba. A gente mudou completamente de contexto, eu não posso esperar que todo mundo aqui dê as mãos e ande junto, sabe? Não, essa cidade ela tem uma outra bagagem cultural e é uma outra forma de se inserir aqui socialmente. E teve gente falando assim, em 4 meses você não faz amizade com ninguém, sendo ou não de São Paulo. Você está sendo precipitado. Eu realmente Realmente, tá sendo muito. Quem tá sendo precipitado é quem comentou isso. Em 4 meses você faz amizade em outros lugares que não são São Paulo. Você tem essa possibilidade, sim, não é nada de outro mundo. me passei e eu achei que tudo ia ser lindo e mágico. Que tipo de amizade eu faria se eu só tava indo no trabalho, museu e boteco, né? Tipo, o que eu tava esperando disso? Assim, todos esses contrapontos me fizeram pensar em quem tá do outro lado da moeda. E realmente, né? Tipo, é uma coexistência de fatores. A gente relatando histórias muito parecidas com a minha e especificamente aqui em São Paulo. Um fato isolado, né? Mas agora entendemos que existe motivo pra isso estar acontecendo. Ai, velho, teve uma menina que falou assim: às vezes você não é tão legal. Aí eu fiquei tipo, sim, também pode ser. Existe essa possibilidade. E não tem a ver de você ser legal. Mas tem a ver do que eu falei antes, né? Que é a pergunta. É uma pergunta muito imbecil, mas vamos ter aqui uma paciência que é: o que te torna interessante para um paulistano? Que eu acho que muitas vezes tem a ver com o que você faz. Nesses círculos que ela disse que frequentava, né? Tudo que eu tô falando aqui é nesse contexto ali que ela chegou a citar, que comentava. E, enfim, todo lado dela, inclusive. Todo lado dela, porque isso que ela tá percebendo é um choque imediato. É a percepção de um choque imediato. Não precisaria ser assim. Teve uma quantidade de pessoas, assim, muito grande que veio me convidar pra sair. Tô lisonjeada, tô me sentindo muito querida e acolhida. Não vá, né, moça? Não vá. Acabaram de te dizer que isso é um perigo em São Paulo. Não vá, pelo amor de Deus. Foram muitas pessoas, eu não posso, tipo, juntar todo mundo e dar um passeio, assim, fazer uma fila Não, moça, essa é uma péssima ideia. Não sai com o estranho do TikTok. indiana. Vem, galera, vem. Você tá em São Paulo. Eu não sei nem como responder. Eu não sei nem... Ai, e tinha uns comentários falando que paulista não faz amizade, faz networking. E tipo, tem um monte de gente chamando paulistano de interesseiro, velho. Não é interesseiro. Não é interesseiro. É que o ritmo da cidade tem muito a ver com o ritmo do trabalho. E esses trabalhos de círculos culturais, eles não são vistos como trabalho de fábrica. Eles não são vistos como contador, por exemplo. Eles são vistos como parte da personalidade. Enfim, desculpa se pareceu que eu tava miando muito no outro vídeo. Já tô mais chill, já tô mais calma. E eu tô pronta pra começar um curso de dança que eu vou fazer. E talvez assim eu apareça frequentemente em lugares que não sejam trabalho, boteco e museu. E adorei todos os comentários, de verdade, me fez pensar bastante. E a discussão foi bem saudável, na verdade, né? Tipo, legal de ver. E assim, no fundo, é isso, né? É isso. A parada é um pouco mais fria, mas tem suas vantagens. Uma dessas vantagens é, novamente, se você pertence a esse círculo enquanto produtor, é mais fácil de você sobreviver e continuar como produtor, por exemplo.